Bom, gente, vamos continuar a conversa sobre duplicação de DNA. Hoje eu vou dar o nome de algumas enzimas e a ação de algumas proteínas envolvidas na duplicação do DNA do procarioto Escherichia coli. Então, vamos continuar a nossa conversa sobre duplicação do DNA. E a gente vai usar como exemplo o processo em E. coli, que é um procarioto. Então eu vou começar aqui apontando para vocês, ou destacando para vocês, o nome de algumas proteínas, que são as proteínas principais de todo o processo de duplicação. A gente tem que lembrar sempre que, apesar de muitas vezes a gente esquematizar o processo de duplicação de DNA como um fenômeno de separação de fitas e as fitas simples guiando a síntese das novas fitas, a gente deve lembrar sempre que esse processo é um processo promovido por proteínas, por enzimas, tá certo? Então, o fenômeno da duplicação é um fenômeno que leva em conta a complementariedade das fitas. Realmente esse é o fundamento da duplicação de DNA, da capacidade de autoduplicação de DNA, mas é um processo onde se envolvem diferentes e um número muito grande de enzimas com capacidades bem diversas, de maneira que, se você não imagina as proteínas, as enzimas, você não pode imaginar o processo de duplicação do DNA na célula. Então, o processo de duplicação de DNA é um processo catalisado por um conjunto muito grande de enzimas, como todos os processos celulares. O processo de duplicação do DNA é um processo extremamente complexo. Então, é natural que se envolvam várias enzimas e enzimas com mecanismos relativamente complexos, tá bom? Então, vamos lembrar sempre disso. A duplicação do DNA é um fenômeno enzimático, catalisado por enzima. Do mesmo jeito que a transcrição, ou seja, a síntese de RNA, é um fenômeno catalisado por enzimas. E o processo de tradução também é um processo catalisado por enzimas. A regra, pessoal, é que todos os fenômenos celulares sejam catalisados por enzimas. Bom, então vamos voltar aqui e vou começar a destacar simplesmente o nome de algumas proteínas envolvidas na duplicação do DNA de Escherichia coli. Primeiro, DNA. Primeira proteína, DNA-A. Segunda proteína, SSBP. Terceira proteína, DNA-B. Então, papel de cada uma dessas proteínas. DNA-A é uma proteína que se liga à origem de duplicação. O que é a origem de duplicação? Isso aqui é uma coisa importante que vocês devem lembrar. A princípio, qualquer molécula de DNA tem a capacidade de se autoduplicar. Mas quando a gente leva em conta, em teoria, quando você pensa só no pareamento AT-GC, quando a gente leva em conta o processo celular, ou seja, o processo catalisado por enzimas, nem toda molécula de DNA tem a capacidade de se duplicar na Escherichia coli. Para uma molécula de DNA ter a capacidade de se duplicar no interior da Escherichia coli, essa molécula de DNA tem que apresentar uma região específica chamada de origem de duplicação, ou simplesmente ORI-C. É uma região de aproximadamente 245 pares de base. Essa região aqui é a região reconhecida pela DNA-A. Então, essa proteína DNA-A
é a proteína-chave para o início do processo de duplicação. E para que esse início ocorra, a DNA tem que reconhecer uma sequência de 245 pares de base que tem uma sequência específica. Quando eu digo assim, uma sequência de 245 pares de base, chamada de origem de duplicação, o que essa sequência de 245 pares de base tem de diferente do resto da molécula de DNA da Escherichia coli? É a sequência. Essa é a resposta, uma resposta absolutamente geral. O que faz um fragmento de DNA ser diferente de outro fragmento de DNA? É a sequência do fragmento. Então, existe uma região de 245 pares de base no cromossoma da Escherichia coli, que tem uma determinada sequência que a torna capaz de ser reconhecida por uma proteína, chamada DNA-A. Essa sequência, essa região de 245 pares de base, que é reconhecida pela DNA-A, é chamada de origem de duplicação. É ali que o processo de duplicação se inicia na Escherichia coli. Então, e o que essa DNA-A faz? Ela desnatura, ou seja, separa as fitas de uma região de aproximadamente 45 pares de base. Então, a DNA-A é uma proteína que se liga numa região específica do cromossoma bacteriano, o cromossoma de E. coli, e promove a primeira desnaturação, a primeira separação das fitas. Aonde a DNA-A gruda, se associa no cromossoma da bactéria, numa região, num fragmento de aproximadamente 245 pares de base, que tem uma sequência específica chamada de ORI-C, origem de duplicação. A DNA-A, essa proteína DNA-A, é uma proteína DNA-A, ela gruda na ORI-C, ou seja, na origem de duplicação, que é uma região do DNA, e promove a desnaturação inicial, a separação das fitas de uma região de aproximadamente 45 pares de base. Esse é o evento, digamos, inicial do fenômeno de duplicação. Então, DNA-A, uma proteína que se associa a um fragmento do DNA de aproximadamente 245 pares de base, chamado de origem de duplicação, ou ORI-C. O que a DNA-A faz com o ORI-C? Desnatura. Então, desnatura uma pequena região do ORI-C e é ali que vai acontecer o início do processo de duplicação. Tá certo? Bom, uma vez exposta essa pequena região de fita simples, entra em ação a outra proteína, SSBP, que quer dizer Single Strand Fita Simples Binding Ligação Protein. Single Strand Binding Protein. Proteína de ligação a fita simples, SSBP. Então, uma vez que o DNA, na origem de replicação, na origem de duplicação, ORI-C, ele foi desnaturado por essa proteína, DNA-A, foram expostos mais ou menos 45 resíduos de nucleotídeos na forma de fita simples, a SSBP se associa a essa região de fita simples e estabiliza a região na estrutura desnaturada. Então, é como se a DNA abrisse e a SSBP mantivesse a região da origem de duplicação desnaturada. Ok? E depois, a outra proteína que se segue, DNA-B. DNA-B é uma helicase. Esse nome de enzima aqui é bem clássico, né? O que uma helicase deve fazer? Ela deve desfazer hélices.
hélices, helicase. Então, o substrato da helicase é a hélice. E o que a helicase faz com o seu substrato? Desenrola. Então, a helicase propaga o processo de desnaturação. Então, tudo isso acontece na origem de duplicação, nesse segmento de 245 pares de base, que é único no cromossoma da Escherichia coli, que é circular. Né? Então, o cromossoma da E. coli, que tem mais ou menos 5 milhões de pares de base, se não me engano, 5 milhões de pares de base, é um cromossoma circular. Nesses 5 milhões de pares de base, tem uma região apenas que tem essa capacidade de iniciar a duplicação. Então, o cromossoma bacteriano só é capaz de se duplicar porque ele tem a ORI-C. E, evidentemente, a bactéria, a Escherichia coli, tem as enzimas capazes de se associarem à ORI-C e dar o início do processo de duplicação. Proteínas, DNA, SSBP e DNA-B. Então, esse é o processo inicial, é o fenômeno inicial. É uma simplificação evidente dos primeiros eventos que caracterizam o início da duplicação. A associação das proteínas DNA-A, SSBP e DNA-B na origem de duplicação da Escherichia coli. Tá bom? Bem, então lembrem-se, DNA-A, SSBP, DNA-B. Agora vou começar a falar de umas outras proteínas que a gente já falou em outras ocasiões. Então, só antes de falar dessas outras proteínas, como é que a gente poderia esquematizar aqui esse processo? Está aqui o DNA da Escherichia coli, o cromosoma único. Vou colocar aqui cromosoma da Escherichia coli. Depois vocês confirmem isso, mas eu acho que ele tem aproximadamente 5 vezes 10 a 6 pares de base. 5 milhões de pares de base. É um cromossomo pequenininho. É circular. Eu tenho uma região aqui. Não está em escala, é evidente, só para a gente ter uma região aqui de aproximadamente 245 pares de base, que é a nossa ORI-C. Então, essa região, ela é reconhecida pela proteína DNA-A, que desnatura uma parte da ORI-C, da origem de duplicação, e se unem à origem de duplicação as proteínas SSBP, DNA-B, que é a nossa helicase. Tá certo? Então, isso aqui seria o esquema das 3 proteínas associadas à origem de duplicação, promovendo a separação inicial das fitas. Como é que essa estrutura aqui evoluiria? Então, se começa aqui, vem para cá, isso aqui evoluiria assim, e aqui eu vou desenhar aqui essa desnaturação inicial seria o evento indispensável para que a síntese das fitas complementares começasse a acontecer, e o que eu esquematizei aqui é o cromossoma bacteriano já com a origem de duplicação, essa bolha de duplicação, essa estrutura aqui já desnaturada e que se expande pelo resto do cromossoma bacteriano, essa extensão se expande e aumenta, isso aqui a gente chama de bolha de duplicação, a bolha de duplicação se expande, né? E especificamente no caso da Escherichia coli, essa bolha de duplicação se expande para os dois lados. Essa região aqui é chamada de forquilha de duplicação. A forquilha de duplicação é aquela região do DNA mãe que está sendo desnaturada
e ali a maquinaria de síntese de DNA está extremamente ativa. Então, é naquela região que as fitas filhas estão sendo elongadas. Tá certo? Então, essas regiões aqui são chamadas de forquilhas de duplicação. E essa estrutura que começa na origem de duplicação e se expande é chamada de bolha de duplicação. Eu especificamente desenhei, não dá para ver, mas eu estou dizendo para vocês que essa bolha de duplicação aqui do cromossoma bacteriano, ela se expande nas duas direções. A bolha se expande nas duas direções. Então, se eu tivesse que desenhar aqui onde está a origem de duplicação aqui, aqui, aqui e aqui. Então, a origem de duplicação já foi duplicada e o DNA continua se autoduplicando, na verdade, sempre ressaltando mais uma vez, sempre um fenômeno catalisado por enzimas, e as forquilhas de duplicação, as duas forquilhas de duplicação, existem duas forquilhas de duplicação no DNA, no cromossoma bacteriano. Então, a bolha de duplicação se expande bidirecionalmente. Tá certo? Existem, portanto, duas forquilhas de duplicação. Existe uma maquinaria enzimática, que a gente vai falar o nome das enzimas associadas a essa forquilha, e existem outras enzimas, evidentemente as mesmas enzimas, outros exemplares, associados a outra forquilha de duplicação. Então, forquilha de duplicação, bolha de duplicação, que se inicia numa região chamada ORC. Tá certo? Duplicação do cromossoma bacteriano é bidirecional. Existem duas forquilhas de duplicação. Ok. Então, esse é o esquema. Vamos agora para o nome de outras proteínas importantes. Na verdade, agora são as mais famosas envolvidas no processo de duplicação do DNA da bactéria. Bem, depois que a origem de duplicação foi parcialmente desnaturada, as SSBP se associaram, as helicases começaram a expandir a região desnaturada, surge as outras proteínas, que são primase e RNA polimerase. Essas primases e RNA polimerase, a gente já discutiu, são as enzimas que iniciam a síntese da nova fita complementar. E elas iniciam a síntese produzindo RNA. Então, o início do processo de duplicação do DNA, a extremidade 5' de cada nova fita que vai se transformar no novo DNA filho, essa extremidade é de RNA e é sintetizada por enzimas conhecidas como primase, de enzima que produz primer. Nesse caso a nomenclatura é meio dúbia, mas nesse caso a primase sintetiza o primer, e RNA polimerase, que também sintetiza o primer. A RNA polimerase sintetiza o primer da fita contínua, a primase sintetiza o primer dos fragmentos de Okazaki. Essa é a única diferença. RNA polimerase sintetiza o primer da fita contínua. Vamos escrever isso aqui. Primer da fita contínua. E a primase, primers de cada fragmento de Okazaki. Tá bom? Essa é a única diferença. Mas aqui, o que é importante que vocês lembrem, que já que as DNA polimerases não têm capacidade de iniciar a síntese de uma nova fita, as primases e as RNA polimerases se responsabilizam por esse início.
Então, uma vez que a origem de duplicação se separou suficientemente, entram em ação primase e RNA polimerase. Primeiro a RNA polimerase, porque é a primeira fita que começa, a fita contínua é a primeira que começa a ser produzida, e assim que surge espaço para a síntese dos primeiros fragmentos de Okazaki, na fita que cresce descontinuamente, a primase entra para sintetizar os primers. Então, primase e RNA polimerase, as enzimas envolvidas na síntese dos primers. Daqui a pouco a gente vai discutir como é que esses primers, que são de RNA, eles são retirados, né? Porque não pode, depois do cromossoma bacteriano duplicado, ter pedacinhos de RNA no meio. Isso vai ser retirado depois, vocês vão ver como. Outras enzimas. Agora, as mais famosas. DNA polimerase, eu vou abreviar assim, DNA Pol 1 e DNA Pol 3. Uma vez que o primer está sintetizado, tanto da fita contínua como da fita descontínua, a primase ou RNA polimerase dão espaço para a DNA polimerase 3. É a DNA polimerase 3 a principal enzima que sintetiza o DNA da Escherichia coli. Então, a DNA polimerase 3 ela tem a capacidade de elongar primers no sentido 5', 3'. Praticamente a totalidade do DNA de Escherichia coli é produzido pela DNA polimerase 3. Então, ela é uma polimerase que, como toda polimerase, elonga os fragmentos de DNA, as fitas, a extremidade 3' OH de uma fita de DNA. Tá bom? Então, o sentido de polimerização da DNA polimerase 3 é 5' para 3', como toda e qualquer DNA polimerase. Depois a gente vai falar da DNA polimerase 1. Então, a DNA polimerase 3 vai e expande os primers. De fato, começa a produzir o novo DNA na bactéria, na Escherichia coli. E o que a DNA polimerase 1 faz, pessoal? Então, agora vocês têm que prestar muita atenção. Eu vou fazer um novo esquema aqui para mostrar aqui o que a DNA polimerase 1 faz. Olha, a DNA polimerase 1, para a gente entender a função da DNA polimerase 1, a ação da DNA polimerase 1 na célula, a gente tem que lembrar da atividade polimerásica. Ela é uma polimerase 5' para 3', como toda DNA polimerase, é exatamente a mesma atividade da DNA polimerase 3 que eu acabei de falar, mas ela tem também uma atividade exonucleásica. Ela é uma exonuclease 5' para 3'. Presta atenção. O que é uma atividade exonuclease 5', 3'? Eu vou esquematizar aqui. Três linhas, 5'. E aqui em cima vou escrever um pedacinho de DNA aqui. 5', então esse aqui é 3'. Isso aí ele vai até aqui. 5', extremidade de 5'. Então, o que é a atividade exonucleásica 5', 3'? Exonuclease é retirar resíduos de ácido nucleico. Então, toda vez que vocês virem atividade exonucleásica, já imaginem uma enzima arrancando uma ponta de uma fita de ácido nucleico. Nesse caso, a atividade exonucleásica 5' para 3' significa que a exonuclease gruda na extremidade 5' e vai arrancando resíduos de nucleotídeo. Vai encurtando a extremidade 5'. Lembre disso, é mais fácil assim. Exonuclease 5' para 3'. Encurta
uma extremidade 5' retira aquele nucleotídeo lá da pontinha 5'. Então, se eu fosse representar aqui a enzima exonuclease 5' para 3', faria o quê? Ia encurtando, encurta extremidade cinco linha. Tá bom? Então, a atividade exonucleásica 5' 3', em vez de adicionar nucleotídeo, retira. E de qual extremidade? Da extremidade 5'. Então, a DNA polimerase 1 tem uma atividade de exonucleásica 5' para 3'. Tá certo? Só que ela tem também uma atividade de polimerase 5' 3'. Afinal de contas, é por isso que ela é chamada DNA polimerase. Então, ela tem capacidade de encurtar uma extremidade 5' e tem a capacidade de elongar uma extremidade 3'. Exonuclease encurta a 5'. Polimerase 5' 3', elonga a extremidade 3'. Então, se tiver uma outra fita de DNA aqui, eu vou desenhar agora aqui, assim, aqui é 3', aqui 5', aqui 3'. Se tiver uma extremidade 3' próxima de uma extremidade 5', o que a DNA polimerase 1 vai fazer? Com a atividade exonuclease 5', 3', ela vai encurtar essa extremidade 5'. E com a atividade polimerase 5', 3', ela vai adicionar novos resíduos de nucleotídeo na extremidade 3'. Então, o que a DNA polimerase faz? Quando ela encontra uma região que tem uma extremidade 5' pertinho de uma extremidade 3', mas que elas não estão ligadas, ou seja, existe um picote, o que em inglês a gente chama nick, é um pequeno corte. Tem a extremidade 5' e tem a extremidade 3', uma pertinha da outra, mas elas não estão ligadas através da ligação fosfodiéster, que é uma ligação covalente. O que a DNA polimerase faz quando encontra esse nick? Ela retira a extremidade 5' e elonga a extremidade 3'. De fato, essa atividade da DNA polimerase 1 é uma atividade de movimentação de corte, movimentação de nick. O nick está aqui. Ela vai retirar a extremidade 5' e vai elongar a 3', mas sem ligar as duas extremidades. Então, o corte que estaria aqui passa pela ação da DNA polimerase 1 a existir em outra posição. Isso a gente chama de nick translation, né? Movimentação do corte. Mas tudo isso é detalhe. Onde é que vocês já devem ter percebido por que e em que processo a DNA polimerase 1, através dessas duas atividades, exonucleásica 5', 3', e polimerásica 5', 3', através dessas duas atividades, o que a DNA polimerase 1 é capaz de fazer? Ela encurta extremidade 5' e elonga extremidade 3'. Vocês já devem ter percebido. É por causa disso que a DNA polimerase 1 substitui os primers de RNA por DNA. Então, a DNA polimerase 1 é uma enzima fundamental. Em que etapa do processo de duplicação? Substituição dos primers, entre parênteses, que são RNA, por DNA. Lembrem sempre disso. DNA polimerase 1, quando vocês ouvirem falar de duplicação do DNA de bactéria, qual é a enzima mais importante, que realmente sintetiza o DNA? DNA polimerase 3. Mas a DNA polimerase 1 é fundamental, porque ela retira, substitui os primers, que são RNA,
substitui por DNA. E ela faz isso, e isso vocês têm que saber. Ela só é capaz de substituir os primers de RNA por DNA, porque ela é capaz de retirar a extremidade 5' através da sua atividade exonucleásica 5' 3' e elongar a extremidade 3' através da atividade polimerásica 5' 3'. Ok? Então, DNA polimerase 1, substituição dos primers de RNA por DNA, tanto na fita contínua como na fita sintetizada através de fragmentos de Okazaki. E aí fica faltando a última enzima do grupo 5 estrelas, né, de enzimas do processo, de proteínas do processo de duplicação do DNA de bactéria. A última proteína é uma proteína que vai, já que a DNA polimerase 1 substitui os primers de RNA por DNA, mas a DNA polimerase 1 não tem capacidade de fazer a ligação, eu vou só, não resisto, tenho que escrever uma molécula aqui, 5', 3', que isso aqui continua, mas aqui está o pareamento bonitinho, e aqui eu vou desenhar a 5', isso aqui é a extremidade 3', O, P, dupla O menos, que é a extremidade, desculpe, que é a extremidade 3', tá? Eu não vou desenhar o resto da base, tá? Vamos botar aqui assim. Mas a base está pareada também. Ficou meio tosco, mas vamos lá. H, isso aqui é DNA, né? Isso aqui é um nucleotídeo. E aqui segue. Extremidade 3'. Aqui ficou um horror. Reconheço que ficou um horror. Mas aqui e aqui, essa aqui é a extremidade 3', seria essa extremidade aqui, e essa aqui é a extremidade 5'. Ou seja, isso aqui é um nick, é um corte. Em vez de ter a ligação fosfodiéster entre o carbono 5', o fosfato e a hidroxila do 3', tem um nick, tá certo? Como fazer para unir essas duas extremidades? Entra em ação uma enzima com o engenhoso nome de DNA ligase, ela usa ATP, ou então usa outro nucleotídeo, um nucleotídeo de fosfato, usa um outro substrato, mas a DNA ligase promove a união covalente entre a extremidade 3' e a extremidade 5' monofosfato. Então a DNA ligase é a enzima que de fato cria a ligação fosfodiéster que faltava entre os fragmentos de Okazaki. Tá bom? E também entre a parte final da fita contínua e o fragmento de Okazaki da outra forquilha de duplicação. Então, quando o DNA se duplica, né, a gente tem que pensar no processo de retirada dos primers, nos fragmentos de Okazaki. Em algum momento, essas fitas elas vão ter que ser unidas. Né? As ligações fosfodiéster que faltam, elas vão ter que ser feitas para o DNA de fato ser duplicado de uma maneira íntegra. A enzima que meio que finaliza o processo é a DNA ligase. Então, a DNA ligase não é uma polimerase, ela não tem como substrato desoxirribonucleosídeos trifosfato, não. A DNA ligase ela precisa de um nick e uma extremidade 5' fosfato, uma extremidade 3' OH. E precisa de um outro substrato também. Chega lá e
faz a ligação fosfodiéster que faltava. E dessa maneira, a gente completa a duplicação do DNA de Shirishakoi. Bem, então agora eu gostaria de destacar apenas duas diferenças das centenas de diferenças que existem entre a duplicação do DNA de eucarioto para o DNA de procarioto. Eu gostaria de destacar só duas. Em linhas gerais, a duplicação do DNA do eucarioto é um fenômeno muito mais complexo. A quantidade de enzimas envolvidas é muito maior. Mas eu gostaria de destacar dois problemas, ou duas questões que têm que ser resolvidas pelos eucariotos, né? Em primeiro lugar, o tamanho do genoma de eucarioto é 10 a 3 vezes maior que o DNA de procarioto. Então, em vez de ter uma origem de duplicação apenas, como o DNA de procariotos, os eucariotos têm várias origens de duplicação. Então, se você olha o cromossoma de um eucarioto se duplicando, você vai ver várias bolhas de duplicação. Então, em vez de a duplicação se iniciar em um ponto único, como acontece no DNA de procarioto, a duplicação se origina em diferentes pontos do DNA de eucarioto. Então, essa é a primeira diferença. Várias origens de duplicação, e isso tenta minimizar o tempo necessário para você duplicar o genoma dos eucariotos, que é um genoma muito maior que o genoma dos procariotos. Então, primeiro ponto, várias origens de duplicação. Segundo ponto, o DNA de procarioto é um DNA circular. O DNA de eucarioto é um DNA linear. E vejam o problema que surge quando a gente tenta. Eu vou rapidamente aqui, só esquematizar aqui a extremidade. 3 linhas, para cá 5 linhas, vou desenhar aqui na parte de cima, já separado, extremidade 5 linhas, extremidade 3 linhas. Eu usei aqui a convenção ao contrário, mas tudo bem. Então o que acontece? O que acontece? Aqui é a extremidade do cromossoma de eucarioto, já que os eucariotos têm cromossomas lineares, né? Então, ou seja, com extremidades. O cromossoma de procarioto é circular, então não tem extremidade. Então, aqui eu começo a prolongar, duplicar essa fita. A duplicação está indo. Está indo. Chegou na ponta. Que extremidade é essa? 3 linhas. Então, a síntese, como é no sentido 5 linhas, 3 linhas, a síntese dessa fita aqui acontece sem nenhum problema até a extremidade. Agora, como é que a célula faz para duplicar essa outra? Já que aqui é 5 linhas, aqui é 3 linhas, e a duplicação é sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas, a duplicação aqui acontece assim, daqui para cá, um fragmento de Okazaki. Pula lá na frente, daqui para cá, outro fragmento de Okazaki. Pula lá na frente, daqui para cá, outro fragmento de Okazaki. Na frente, aqui, na frente, aqui. Agora vai sintetizar o próximo, pula. Não tem como. Então, essa fita aqui, a gente tem um grande problema. Todos esses fragmentos que eu desenhei aqui, é 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas. É completar a extremidade, completar a duplicação da fita
e de uma das fitas da extremidade dos cromossomas de eucarioto é um problema, por conta dessa incapacidade da maquinaria celular de elongar no sentido 3 linhas, 5 linhas. Tem que ser sempre 5 linhas, 3 linhas. Sempre tem que ir um pouquinho mais para frente, no caso da fita descontínua, na fita produzida através de fragmentos de Okazaki, você sempre tem que ir num ponto mais na frente para ir de 5 linhas e 3 linhas voltar. A fita descontínua tem que ir mais para frente, 5 linhas e voltar. Quando você chega na extremidade, não tem como ir mais para frente. Vai chegar num ponto onde uma das fitas, a extremidade de uma das fitas, especificamente a extremidade 3 linhas da ponta do cromossoma de eucarioto, né? A extremidade 3 linhas da dupla fita que está na ponta do cromossoma do eucarioto, ela não tem como ser copiada, né? Porque ela não pode ser copiada no sentido 3 linhas, 5 linhas. Então, teria que ter mais DNA na frente para o fragmento de Okazaki começar mais na frente e voltar. É muito importante que vocês consigam entender esse problema da duplicação de cromossomas lineares. Na verdade, é a consequência de 2 aspectos. Primeiro, o cromossoma é linear. Segundo, as DNA polimerases não têm capacidade de elongar no sentido 3 linhas, 5 linhas, só 5 linhas para 3 linhas. Então, para você conseguir sintetizar a complementar da extremidade 3 linhas da ponta do cromossomo, é um problema. Como é que o eucarioto resolve isso? Então, aí, pessoal, entra em jogo um elemento presente nos cromossomas de eucariotos chamado telômero. Telômero é uma região que existe nas extremidades dos cromossomas de eucarioto, que, na verdade, é uma região de extensão variada, de 300 a milhares de resíduos de nucleotídeos. Nos seres humanos, essas regiões teloméricas têm milhares de pares de base, que são regiões da extremidade 3 linha das pontas dos cromossomas de eucariotos, que tem repetições. É uma sequência específica, TTT-GGG. E essa sequência específica se repete várias vezes, e a própria extremidade 3 linha da ponta dos cromossomos de eucariotos, a extremidade 3 linha, ela se prolonga e é fita simples. Tá certo? E adota estruturas complexas. Agora, o mais importante é que essa extremidade 3 linha, justamente a extremidade problemática para se duplicar quando você pensa nas DNA polimerases, essas extremidades 3 linhas, elas crescem pela ação de uma outra enzima chamada telomerase. Então, essas extremidades 3 linha, elas têm essas sequências repetitivas, né? E em conjunto são chamadas de telômeros. Esses telômeros são fitas simples que se prolongam, e essas fitas simples, esses bloquinhos de sequência repetitiva de desoxirribonucleotídeos, são adicionados por uma outra enzima que não é DNA polimerase, é chamada de telomerase. Ela tem como função elongar de uma maneira estranha essas extremidades 3 linhas, já que essas extremidades são as extremidades mais vulneráveis a encurtamento, devido à incapacidade das DNA polimerases de elongarem no sentido 3 linhas, 5 linhas. Então, as telomerases, elas vão recriando a extremidade 3 linha dos cromossomos de eucariotos. E uma curiosidade é que elas usam um RNA que está dentro delas. Então, as telomerases, elas são uma mistura de proteína e RNA. São chamadas riboproteínas. E essas, ou ribonucleoproteínas. E se você olhar a sequência de RNA que tem dentro da telomerase, é uma sequência complementar ao próprio telômero que ela adiciona. Então, as telomerases são enzimas que usam uma fita de RNA que está dentro delas como molde para a síntese de DNA. Nesse aspecto, as telomerases são um tipo de transcriptase reversa.
Tá bom? Então, essas telomerases, elas adicionam, é como se elas fossem retocando ou consertando os telômeros, a extremidade 3' das pontas dos cromossomas de eucarioto. Tá certo? E elas vão recriando esses telômeros de maneira que evita esse desgaste que seria consequência de cada duplicação cromossomal. Ok? Então, isso confesso, é um assunto avançado. Eu gostaria que vocês lembrassem de duas coisas. Primeiro, vocês têm que saber o problema. Tem que entender por que existe um obstáculo para a duplicação das extremidades do cromossoma, da ponta 3' de cada uma das duas pontas do cromossoma de eucarioto. Vocês têm que entender isso. Entendendo isso, aí vocês podem argumentar em termos de como a célula resolve esse problema. E aí entra em ação a telomerase. Então, a telomerase, uma enzima que recalchuta as extremidades dos cromossomas, adicionando a extremidade 3' de cada uma das pontas, uma sequência repetitiva de desoxirribonucleotídeos, né? Essas estruturas das extremidades dos cromossomas são chamadas telômeros, e a telomerase ela usa para adicionar esses desoxirribonucleotídeos um RNA que está dentro dela mesma, então ela é uma ribonucleoproteína e é uma transcriptase reversa. Certo? Afinal de contas, ela usa um molde de RNA para produzir DNA. Esse assunto de telômero é bem legal porque tem muito a ver com imortalidade celular. Parece que existe uma relação entre a integridade ou a capacidade de recalchutar telômeros e a longevidade, né? A capacidade da própria divisão celular. E também tem a ver com câncer, afinal de contas, a divisão celular, câncer é uma divisão descontrolada da célula com capacidade de invasão de outros tecidos. Então, telômero tem muito a ver, é um assunto quente em biologia molecular, porque tem ligações diretas com envelhecimento e com câncer. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de falar no vídeo de hoje. Essa semana a gente vai ter que dar uma acelerada, então, por favor, assistam a todos os vídeos. Beleza?